Muito bem, vamos lá, iniciando mais um dia do nosso trabalho. O nosso livro é A Memória de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, terceira parte, A Cidade Universitária. Esse é o capítulo 6, o elemento feminino, né? Esse é o nosso segundo encontro tratando desse tema. E fazendo aqui uma breve recapitulação daquilo que nós vimos no nosso último encontro, o que Camilo relata para nós é uma experiência muito interessante de uma apresentação artística que eles tiveram a oportunidade de acompanhar, e falava exatamente, né, não apenas da apresentação em si, que por si só já era bela, né, pela descrição que ele apresentou, mas trazia para nós algo extremamente importante, né, em termos de reflexão, no que diz respeito às produções artísticas que nós temos hoje no nosso mundo, mas nós podemos inclusive estender isso para a ciência, para as ideias que nós transmitimos de um modo geral. Então é colocado para nós aqui o que foi chamado a atenção por Ritinha, né, que é um dos espíritos que se encontravam aqui com Camilo, né, ela que fez a apresentação dela, e ela humildemente, né, se colocava como uma mera aprendiz, né. Grande abraço, Flávio. Então se colocava como uma mera aprendiz das artes, né, desse tom mais elevado, desse tom mais sublime. Então aqui o que ela chama atenção é exatamente isso, a responsabilidade para aqueles que eram escritores, para aqueles que eram artistas naquela época, sobre o conteúdo artístico que eles produziam, porque a arte, de qualquer forma, ela nos influencia. Nós lembramos, por exemplo, as novelas, os filmes, as músicas que nós temos, né, as letras, os estilos musicais, as melodias, tudo isso que mexe com a gente. A arte, ela tem um poder de nos sensibilizar e de nos influenciar com muita profundidade. Então o que a gente chama atenção era exatamente para o conteúdo que aqueles escritores então produziam, que sendo algo que apenas instigava cada vez mais a imaginação das pessoas de um modo negativo, semeava no coração das pessoas ideias negativas. E eles tinham então a oportunidade de ter feito o contrário, e isso que ela chama atenção. Diz para nós aqui: conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos, como zeladora que também sou do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes, com as benéficas relações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fastos inconfundíveis da natureza. Poderias glorificá-lo, fazendo das vossas produções oblatas e exaltações à verdade, assim auxiliando a outrem, menos esclarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insultas, conceitos puramente humanos, eivados portanto de prejuízos e fadados ao esquecimento, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que para nós é apenas o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência. Então esse foi, Ligeirem, bom dia. Esse foi o trecho final que nós lemos então anteriormente, e o que ela chama atenção. Então nós vemos hoje, pensarmos, por exemplo, num autor de novelas. E aí então ele produz a sua novela, trazendo ali aquele roteiro com as intrigas, com todas os temores, os fracassos, as decepções. E aí então, imaginemos um autor de novela chegando no plano espiritual
e passando por uma palestra como essa para falar sobre o seu trabalho. E a pergunta seria, com a faculdade artística que ele possuía, o que exatamente ele semeou no coração das pessoas? Que tipo de mensagem ele deixou? Se todos nós buscamos a Deus de uma forma absolutamente natural, porque nós somos atraídos para esse objetivo, de que forma que aquela contribuição influenciando tantas mentes, influenciando tantas e tantas pessoas, de que forma que aquela contribuição agiu para fazer com que as pessoas se elevassem a Deus? A mesma coisa nós encontramos nos textos jornalísticos, nas demais artes que nós vemos. Lembremos sempre daquela frase que eu sempre gosto de comentar, que diz assim para nós, um pensamento mais ou menos assim: muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa leu na vida. Ou seja, ela não tem contato com religião, muitas vezes ela não tem instrução para a religião, mas ela quer ver a manifestação do ensinamento de Jesus aplicado no mundo. E quando nós agimos dentro desse princípio, nós somos um evangelho vivo, mostrando para as pessoas essa mensagem sublime que vem do mundo espiritual para todos nós. E quando nós encontramos pessoas que ocupam posições de influenciar tantas e tantas mentes, de que forma que ela leva essa mensagem? De uma forma verdadeira, de uma forma distorcida, ou simplesmente desvia as pessoas dessa mensagem original? Então, é nisso que concentra essa orientação para nós. Preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insultas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos. É assim que nós encontramos hoje o trabalho que nós realizamos de um modo geral aqui no nosso mundo, quando nós temos a possibilidade de influenciar as pessoas. E mesmo que não seja uma influência de massa, muitas vezes nós influenciamos uma pequena comunidade, aquele pequeno grupo do qual nós fazemos parte, seja na nossa vida física, na nossa vida do cotidiano, seja, entre aspas, na nossa vida virtual, onde nós estabelecemos contatos com tantas e tantas pessoas ao mesmo tempo. Que tipo de mensagem nós estamos levando? Então isso aqui serve para todos nós, não apenas para os artistas, mas para pessoas comuns, que deixam ali alguma mensagem, né? E Joana de Ângeles lembra que é importante que nós sempre joguemos flores pelo caminho onde nós passamos, para que as pessoas que nos acompanham também passem por essas flores. Só que muitas vezes nós lançamos espinhos e fazemos um desserviço para esse trabalho edificante tão necessário para o nosso mundo hoje. Depois aqui então, falando desse elemento feminino, né, que é o tema do nosso capítulo, Camilo então continua com a segunda parte. E quando nós iniciamos esse estudo na semana passada, eu trouxe para vocês um detalhe importante, né, porque nós comentamos, fizemos um estudo há 2 semanas, também na semana passada, né, eu e o Flávio aqui na sala, a gente costuma dividir ali, né, fazendo a parceria no estudo de sexta-feira, lá do livro Juventude Interrompida, e nós estudamos muito sobre suicídio de jovens. Esse é o objetivo do nosso estudo nas sextas-feiras, né, Bom de Ajuda. Então, quando nós estudamos sobre jovens, eles então vão comentando de que forma que eles vão lidando com essa realidade no mundo espiritual após o ato do suicídio. Na flor da juventude, muitas vezes tomados por um impulso. Nós lemos, nesse último capítulo sobre suicídio, 3 jovens. Um que desencarnou porque era homossexual e não era aceito pela família, isso ali por volta dos seus 14, 15 anos de idade. Uma jovem que cometeu suicídio porque sofreu uma grande desilusão amorosa, foi abandonada pelo namorado e tudo mais. E depois um outro jovem que desencarnou pelo suicídio simplesmente porque entrou num processo de depressão. Ele era filho de família espírita e mesmo assim não suportou. E aí nós vimos em cada descrição os jovens chegando no mundo espiritual e se adaptando a essa realidade. Então eu comentei com vocês o seguinte, que aqui no livro Memória de um Suicida, nós estudamos sobre a vida de Camilo e outros homens, que acabam vendo o mundo, obviamente, de um modo muito diferente das mulheres, principalmente naquela época. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, onde o homem era o centro de tudo, onde ele era controlador, então ele tinha ali uma grande decepção, não suportava aquele constrangimento e cometia o suicídio.
Ainda hoje nós temos assim também situações de homens que cometem suicídio, de causas muitas vezes diferentes de mulheres que cometem suicídio. Naquela época, principalmente porque nós falamos do século XIX. Falamos então de jovens. E agora, nesse capítulo Elemento Feminino, o Camilo vai falar sobre o suicídio de mulheres. Porque aqui todo esse livro, nós lembramos sempre a trajetória dele, e ele comenta, né, você se lembra lá no primeiro capítulo, quando ele foi resgatado, para começar o tratamento dele, ele falava que as mulheres eram separadas dos homens. As mulheres suicidas eram separadas dos homens suicidas, para que exatamente fossem feitos tratamentos separados, evitando aquela atração animal que geralmente tem da sensualidade, da sexualidade, provocando desequilíbrios, que é muito natural no estágio evolutivo onde nós nos encontramos. Então, separando a ala masculina, a ala feminina, para que cada um seja tratado no objetivo principal do seu desequilíbrio, e não tentar resolver problemas que podem acontecer no decorrer do tratamento. E aí, então, nós vimos apenas a trajetória de Camilo falando sobre os elementos masculinos. Ele e todos os colegas de infortúnio que o acompanhavam, então, durante esse percurso. Vimos ali, num caso ou outro, um elemento feminino na parte de tratamentos, de postos de responsabilidade, mas não como pacientes. Então aqui nesse capítulo o Camilo vai falar exatamente sobre isso agora. Ele diz assim para nós: não finalizaremos estas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinente ao elemento masculino. Sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito nesse volume, e assim mesmo ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente em torno de espíritos que deveriam insistir em renascimentos sob aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados e repararem delitos graves, deslustrosos para o sexo como para a entidade que os cometera. Então aqui o que ele começa a dizer para nós é que muito pouco vai ser acrescentado em termos de trajetória desses espíritos, porque o mesmo sofrimento, a mesma angústia que o espírito sofre inicialmente após o suicídio, depois a recuperação de ser ali acolhido nessas instituições, aquele processo terapêutico, de não apenas reconstituição perispiritual para poder resolver as lesões que eles sofreram, mas também fazer aquele retrospecto que Camilo fez, que nós vimos ali em várias situações, espíritos mais agressivos, espíritos menos agressivos. Quando nós falamos de obsessores, inevitavelmente a gente acaba se lembrando daquela passagem do livro Recordações da Mediunidade, que Dona Ivone trouxe para nós, quando ela falava sobre uma viagem que ela fez em desdobramento para conhecer uma determinada situação e se deparou com o espírito obsessor da personalidade feminina, aquela freira, vocês se lembram? Que ela tentou ajudar uma pessoa que passava por uma obsessão sem ser apoiada e autorizada pelos espíritos mentores do trabalho que ela realizava, e de repente ela tomou ali um carreirão daquele espírito que a perseguia, porque ela estava interferindo num negócio que não dizia respeito a ela. Então a gente pensa assim, porque os obsessores são sempre obsessores para cá, obsessores para cá, nunca pensamos nas obsessoras. E a mesma coisa acontece também com relação ao suicídio. Então, mas o processo é o mesmo. As causas que levam a pessoa a se tornar obsessora, ou se tornar um obsessor, são semelhantes, cada um tem ali as suas próprias motivações. Então, generalizando, todos acabam seguindo a mesma trajetória, mas particularizando, a gente começa a conhecer um pouquinho da história de cada um. Então, o que Camilo vai trazer para nós agora é exatamente sobre isso. Como ele colocou: sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito nesse volume. Então, o que ele vai fazer vai trazer pequenas histórias, ou pequenos detalhes para nos ajudar nesse entendimento agora. Ele diz assim, então: espíritos que são, todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que tudo rege, o que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixaram absorver pela desesperação do suicídio,
estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com um ato de própria vontade, efeitos já bastante indicados nessas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos e estados mentais como nós outros os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influenciará sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso e por isso mesmo digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral, frente aos embates comuns à existência e com resignação ante o inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Souriya Omar, entidade extraordinária, cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos e que por isso mesmo obtivera latos conhecimentos sociológicos, em experiências incomuns no campo psicológico, Souriya Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremo-nos de que, em chegando no Vale Sinistro, ainda no departamento de vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião de Servos de Maria, separamo-nos delas em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para a nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob a tutela da mesma instituição. Por isso que eu falei para vocês, né, que é importante a gente lembrar esses três gêneros, né, de indivíduos, ou esses três perfis, de adolescentes, de homens e de mulheres. Cada um ali tendo os seus atenuantes, os seus agravantes. No caso, por exemplo, dos atenuantes, nós poderíamos lembrar, por exemplo, que, no caso dos adolescentes, sendo ali mentes altamente influenciáveis, teriam como atenuante o ambiente e as circunstâncias que os desequilibraram. Como agravante, são espíritos imortais que trazem suas bagagens mentais, suas bagagens morais, suas histórias, suas imperfeições, suas falhas de caráter e tudo mais. Então nós estamos lidando com três grupos diferentes. E aí então para nós, né, acaba sempre sendo uma surpresa conhecermos um pouquinho dessas histórias. De que forma que os espíritos então vivenciam essa experiência do suicídio. Como foi colocado para nós aqui por Camilo, particularidades diferentes, ambientes diferentes de recuperação, mas todos submetidos às mesmas leis. E continua. Boa sorte para quem está tentando ficar até o final do estudo, pessoal. Diz aqui para nós então: jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida. Ingressando na cidade universitária, porém, passamos a entrevê-lo, porquanto havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora e, tal como nós, ali mesmo habitando até o momento do retorno à encarnação, continuando, não obstante, completamente separado do nosso, o seu modo de existir. A gente lembra que Souriya Omar, que era esse instrutor que levava Camilo e todo o grupo a outros aprendizados, ele tinha então ali por princípio trabalhos práticos ou ensinamentos práticos. Então várias foram as caravanas, né, das quais Camilo e os colegas participaram, fazendo visitas aqui ao mundo material, fazendo visitas a ambientes no plano espiritual para conhecer situações reais, diferentemente de outros mestres que traziam estudos morais, estudos evangélicos, faziam trabalhos terapêuticos específicos, né, tanto perispirituais fluídicos, né, como também psíquicos, mas Souriya Omar fazia essas visitas. Então, aqui mesmo no mundo físico, nós lembramos que uma das passagens, Camilo comentou que lá em Portugal, onde eles foram visitar, Porto, Lisboa, ali onde eles viviam, eles então visitaram hospitais, ambientes ricos, ambientes pobres, onde havia ali pessoas com potencial de suicídio, para que eles vissem na prática como as coisas aconteciam. Então esse era um dos trabalhos desse
desse mestre que orientava então esse grupo. Então foram levados para a ala feminina. Manhã clara e fresca orlava de tonalidades áureo-azuladas as avenidas imensas do Cantão da Esperança, as quais observamos insolitamente movimentadas. Era extenso grupo de acadêmicos que partiam com seus preceptores em visita de instrução aos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia. Partíamos todos, não sem dilatarmos as sensibilidades, para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porquanto também Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte da caravana. A gente lembra que Aníbal de Silas foi aquele espírito que foi uma das crianças daquela passagem do Evangelho, né? Deixai vir as minhas criancinhas. E aí então ele era o grande mestre dos ensinamentos evangélicos, porque ele mesmo tinha vivido experiências, né, de alto quilate aqui no mundo material da vivência do Evangelho. E Epaminondas de Vigo era aquele homem severo, que chamava então todo mundo e dizia assim: agora nós vamos trabalhar com a consciência de vocês. E aí então lágrimas, medos, todos eles viveram essas dificuldades de se depararem com a própria consciência, estimulados por esse mestre. Então esses eram os 3 principais mestres e várias vigilantes que faziam parte da caravana. Havia então precisamente 10 anos que nos internáramos em Cidade Esperança. 10 anos da cidade e mais o tempo do hospital. Então havia ali um período de quase 20 anos que eles estavam nessa luta de recuperação. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo, obrigado ao socorro de uma viatura como outrora. Progredíramos, tornáramos-nos menos densos, não menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como o seria na casa paterna. Este é o modo comum a um espírito de transportar-se, mas que nosso estado amesquenhado de réprobos interceptara por longo tempo. Bom dia, Dilma. A fim de atingirmos os departamentos femininos, porém, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos na magnífica avenida divisionária, indicando rumos para os variados grupamentos em que se resumia a solitária colônia correcional do astral intermediário. Ao penetrarmos surpresos no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em nosso próprio, aquele que nos abrigara à chegada, tal a semelhança existente entre ambos. As mesmas filiais, tais como o isolamento, o manicômio, características idênticas no estado mental e moral das irmãs delinquentes, feitura semelhante nas disposições internas do burgo. Aqui só para a gente lembrar, né, o isolamento e o manicômio. O isolamento é para aquele caso daqueles espíritos que precisavam ficar isolados, né, não pensando nas suas próprias histórias, não sofrendo nenhum tipo de influência. E Camilo teve ali um dos companheiros que foi isolado, né, depois daquele tormento que vivenciou, acompanhando a trajetória de sua família aqui no mundo material, depois da sua desencarnação, né, me esqueci o nome dele agora. Mas então ele ficou isolado para fazer esse processo de recuperação. Já o manicômio são para aqueles espíritos que depois do suicídio entraram no verdadeiro estado de loucura. E foram esses irmãos, alguns desses irmãos do manicômio, que foram então conduzidos àquela reencarnação compulsória quando Camilo então chegou na Cidade Esperança. Cada um então poderia escolher uma trajetória diferente para esses irmãos do manicômio. Eles então foram os caminhos ou o percurso acabou sendo escolhido então para que eles chegassem aqui ao mundo material num processo de recuperação. Geralmente chegavam aqui num estado de grande debilidade mental, grande perturbação, então vinham aqui apenas por um processo de reconstituição, podemos chamar assim, para iniciar a reabilitação, para depois começarem a despertar a consciência e aí então começarem o trabalho, né, como Camilo descreveu. Nesse caso a gente vê então departamentos destinados a mulheres, ou espíritos na condição feminina, né? Todavia,
Se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João atesta do manicômio, Padre Miguel de Santarém nos serviços do isolamento e Padre Anselmo como um apêndice da torre. Os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guardas, já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos ali irmãs, cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões dos departamentos masculinos. Ao contrário, no altruístico afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem dilatada emoção, perspassando por nossa sensibilidade espiritual, que nos encontramos, que nos recordamos procurando resgatá-los dessas páginas. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou aos nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas, ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com a mais súbita consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes reencarnado nas tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente ao mesmo tempo. As funcionárias dos burgos femininos, pois, auxiliares dos chefes iniciados, indispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos de Canaleiras, Joel Steele, irmão Ambrósio, etc., etc., aos quais tanto devíamos de zelo incansável com que nos assistiram. O corpo clínico, composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim, discretos apenas entrevistos nos curtos minutos em que operavam, também eram para as nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhes conhecêramos jamais os nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre de suas vibrações vocais. No entanto, de que favores lhes devíamos, de que bênçãos celestiais atraíram para nos lenificar as dores íntimas graças aos fecundos poderes psíquico-magnéticos de que eram depositados. Vocês se lembram, né, aquele tratamento que eles faziam naquelas salas com estilo indiano, que havia ali então, né, não apenas os coordenadores do trabalho, mas outros espíritos que davam suporte. Esses espíritos não eram conhecidos por ninguém, eles não tinham contato direto com os pacientes. Eles apenas contribuíram para o tratamento. Então esses cientistas e outros trabalhadores de outros departamentos de que Camilo se refere. Com quanto devotamento os vimos dedicarem-se às causas do nosso reajuste, consolando-nos as exaltações mentais ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências das repercussões ferazes que durante tantos anos perseguiram nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Sorridente, irmão Teócrito, recebendo-nos na sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Lembramo-nos então de que, quando debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fôramos visitados por caravanas idênticas, e sorrimos agora compreendendo o que fora passado. Inevitavelmente ele acaba se lembrando daquilo que eles vivenciavam, né? Aquela fase natural, né? Primeiro você é um aprendiz e você admira então aqueles que são os instrutores. Aí você se torna um instrutor e se torna admirado pelos aprendizes. No caso de Camilo, quando ele era paciente, ele falava de caravana que vinha de outros departamentos, de outros níveis de vibração, para poderem ali conhecê-los, ver como é que funcionava tudo por ali. Agora ele faz parte do grupo que visita essas mesmas instituições e acabam sendo depois vistos, né, como aqueles que estão num estágio mais avançado. Então por isso que ele acaba colocando, né, exatamente essa satisfação de se verem agora mais evoluídos e ajudando aqueles espíritos mais inferiores, já que ele também fora, né, um espírito inferior. Havia uma vice-diretora, a qual se incumbia de transmitir as ordens dos iniciados às funcionárias,
que sob sua direção desempenhavam nobres e santificantes labores. Chamava-se Hortência de Queluz. Aparentava 30 anos de idade e vimos-la irradiando singular beleza fisionômica, atestado do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Aqui a gente lembra também, né, de Aníbal de Silas, que ele tinha adotado a aparência de um adolescente durante os trabalhos de instrução do Evangelho lá no Hospital Servos de Maria. Então, inicialmente, né, aqueles homens maduros, já vividos, com tanta história, viam aquele adolescente dando ali uma verdadeira aula, conhecendo, né, a natureza espiritual que eles apresentavam, né, que eles sustentavam, que era ali aquela bagagem milenar, e não apenas uma bagagem milenar, mas uma bagagem milenar muito bem vivida, muito bem depurada, né, pelos ensinamentos evangélicos. Então, nesse caso, uma mulher de aparente 30 anos, né, mas que na verdade trazia ali uma bagagem espiritual imensa. Aliás, muitos de nós vamos nos surpreender no mundo espiritual, vendo espíritos velhos, espíritos jovens aparentemente, né, e nós infelizmente acabamos ainda julgando pelas aparências. Bondosamente ofereceu-se a acompanhar-nos, e enquanto caminhávamos, oscilando brandamente sobre as longas avenidas recobertas pelo sudário branco tão conhecido nosso, que ali, como em nosso antigo burgo hospitalar, apresentavam característicos das zonas astrais muito densas, Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Diz aqui então ela: encaminharei-vos, primeiramente, conforme a orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso Instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes que nossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher, o papel que lhe é afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituado ao trato como ao julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente do opróbrio que suporta, e a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga o homem, ao homem equiparar-se, por lhe imitar as ações, com paixões e atos deslustrosos, o que, afinal de contas, se aos representantes do primeiro gênero desdoura, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos, através de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com vossos próprios olhos. Vossos preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era Vicência de Guzmán, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos a irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Amável e delicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente, na ausência de irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas. Ou melhor, as celas individuais, onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas,
atacados do mais abominável gênero de demência que me foi dado a observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local, onde ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agourento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do Vale Sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, no entanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Realmente, como que compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo que nos fazia aproximar das janelas, a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. Diz aqui ela: são as suicidas que apresentam o maior grau de responsabilidade na prática do delito e que por isso mesmo arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. E aqui quando se fala, né, Cláudio, bom dia, quando se fala aqui sobre séculos de recuperação, a gente lembra que são múltiplas as encarnações apenas com o objetivo de recuperação. Então nós podemos fazer uma comparação de um espírito numa condição de evolução normal, em que ele vai cumprindo as suas etapas, né, com os seus erros, com os seus acertos, mas sempre numa trajetória de progresso. Ele sempre vai crescendo um pouco mais. Eu acho que é por aqui mesmo, Flávio. Daqui a pouquinho deve melhorar aqui esse chiado. Não sei se começou agora, se está desde o início. Mas depois ele para sozinho aqui, mas é mal contato aqui no meu filme. Atrapalha alguma coisa, pessoal? Dá para ouvir direitinho? Ou é só aquele ruidinho chato? Como é que tá para vocês aí? Dá para ir, né? Beleza, então vamos em frente. Daqui a pouquinho para, isso aqui é coisa da máquina, não tem jeito. Beleza, daqui a pouquinho para sozinho então. Então aqui o que nós lembramos, né? Então aqueles espíritos que numa trajetória normal vão sempre reencarnando, trazendo não apenas, né, as suas expiações, as suas provas, né, mas também trazendo ali tarefas importantes, né, dada a sua condição melhor que se apresenta para cada encarnação. No caso dos suicidas, nós podemos colocar como um retrocesso. Não um retrocesso no estado moral do espírito, porque ele é aquilo que ele é, independente das escolhas que ele faça. Mas na sua trajetória, de tudo aquilo que poderia ser programado para a sua evolução, das tarefas, das missões, das transformações do seu modo de pensar, através do suicídio ele dá um passo muito grande para trás, em que ele vai ter que se dedicar à recuperação, para chegar depois naquele ponto de estabilidade e começar depois a avançar. E aqui quando nós falamos em séculos, dos textos que nós já lemos, das histórias que nós já acompanhamos, né, dos relatos, depoimentos dos espíritos, nós podemos imaginar então que não é de uma hora para outra que o espírito consegue se regenerar. Por dois pontos principais. Primeiro, quando nós falamos sobre a sua própria recuperação psicofluídica, vamos colocar assim, em que ele vai se consertando, se ajustando, se curando da lesão que ele mesmo provocou. Agora, naquele ponto que eu sempre reforço para vocês, que no plano espiritual, o grande problema que o espírito enfrenta não é o do suicídio por si só, da lesão que ele provoca no seu corpo físico, do efeito que ele traz, né, provoca também no seu corpo perispiritual, mas é principalmente da causa que o levou ao suicídio. Aquele distúrbio psíquico-emocional que vai continuar acompanhando-o após o suicídio. E aí então chega no mundo espiritual como um espírito frustrado, como um espírito desequilibrado, como um espírito deprimido, como um espírito culposo. E aí então ele vai levando para diluir esses efeitos psíquicos que foram a causa do seu ato, são muitas e muitas encarnações. E aí então numa próxima encarnação ele vai sempre trazer os resíduos daquilo, né? Ou muitas vezes até de uma forma mais intensificada, porque o desespero no plano espiritual acaba potencializando aquelas causas iniciais,
E aí então os efeitos psíquicos não é algo que se cura simplesmente através de um tratamento fluídico, como Camilo descreveu, que eles vivenciaram para trazerem ali, né, o trabalho de regeneração perispiritual. Então, dos atos que eles praticaram, né, das diversas mortes que o levaram, né, ao suicídio, à desencarnação, então foram ali envenenamentos, tiros, enforcamentos, afogamentos, fraturas múltiplas ou lesões múltiplas, né, por se jogarem na frente de trens, se lançarem de cima de prédios. Então tudo isso, né, tem aquele trabalho, vamos dizer assim, médico para a cura perispiritual. E eles conseguem então, seria isso, né, Brasil, para remendar o espírito. Mas o conteúdo mental não é algo que é feito através de fluidos. É a transformação que o espírito precisa vivenciar interiormente para poder se equilibrar. E isso não é fácil de acontecer. É isso que faz com que os espíritos demorem tanto tempo para depois se normalizarem, para darem continuidade na sua evolução. E é isso que ele coloca para nós aqui então. Mais uma vez dizendo que são as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que por isso mesmo arrastam maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em consequências tão desastrosas que moralmente é como se debatessem a elas, à semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se envolve na lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço desses pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrastou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido à lei, como aos seus guardiães, servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois bem, com semelhantes compromissos a lhes pesarem na consciência e à face da suprema lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às funções da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsavam das próprias entranhas, furtando seus compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para a habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem ao seu lado, como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticaram, muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais, por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo o zelo para que o êxito compensasse os esforços, e o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta ímproba e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade,
próprias da condição humana, adquiriram, como sequência natural, enfermidades lamentáveis, tais como tuberculose, câncer, infecções repulsivas, etc., etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico astral, o perispírito, com estigmas degradantes conforme podereis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à vil expressão das próprias mentes. Apresentamo-nos temerosos do que contemplaríamos, enquanto a irmã de Ramiro de Guzmán acrescentava: pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acorre o maior contingente, com agravantes insolúveis, dentro de 2 ou 3 séculos e até mais, pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigado a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio, em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema, abrindo tão inglória luta. A um gesto da zelosa servidora, investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente com um involuntário gesto de horror. Acercou-se Souria Omar, obrigando-nos à atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava Vicência para um ângulo. Voltamos à observação, e enquanto dissertava ao elucidador, fornecendo a ciência dentro do exame prático em torno do que víamos, e cuja conjectura caberia num volume, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as aviltadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Aqui então a gente tem um quadro que para nós poderia ser quase que indescritível, né, na nossa realidade material. Mulheres que cometeram aborto e depois cometeram suicídio. Dá para a gente imaginar o grau de desequilíbrio que elas se lançaram e tudo aquilo que poderia esperá-las no futuro, em suas histórias, em suas futuras reencarnações, nos compromissos que acabaram rompendo, né, com os espíritos, né, que comporiam a família das quais elas participariam. Ó Senhor Deus de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sobre a luz sacrossanta do universo que criastes, para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria, até atingir a tua imagem e semelhança. Que formas repelentes e abomináveis se apresentavam então aos nossos olhos, pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida. Como poderia a mulher ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, moralmente amesquinhar-se tanto para chegar a tão funestos resultados? O que víamos então ali? Seria mulher? Porventura um monstro primitivo? Não, víamos, isso sim, um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. Bom dia, Marcos. Vultos negros, esgrenhados, como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, bracejavam contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto, rodeando-lhes a personalidade. Ao longo de seus corpos enternecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam como decalcados em fogo ou sangue. Firmamos a atenção procurando observar melhor a um sinal do instrutor.
Tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viam repelidos do sagrado óvulo materno por ato de desrespeito à natureza, como a paternidade divina, permanecendo, todavia, sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental de um crime cometido contra um ser indefeso e merecedor de todo o amparo e da máxima dedicação. Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas, o que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento. Recordações luxuriosas, esmagadoras provas de conduta infiel à moral, povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Lutavam as desgraças, bracejando sem tréguas, no intuito de repelirem as vícies macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas e aí refletidas através de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na consequência das leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas a cometerem a infração. Aqui a gente lembra também que alguns relatos chegam para nós de espíritos que foram abortados, mas que em busca de vingança obsidiam então as mães, fazendo com que elas, no estado de loucura, por essa influência, sejam levadas então ao suicídio. Não são raros os depoimentos que já vimos sobre isso. Olha, Brás, triste e indescritível, né? Porque o que a gente lê aqui é uma tentativa que ele tem de trazer para nós alguma coisa semelhante àquilo que ele via, né? Mas eu acho que nem a nossa criatividade, da nossa da maior possibilidade criativa que nós tenhamos, eu acho que não é possível trazer para nós a imagem desse quadro que ele está trazendo. Eram quais moscas a zumbirem inalteradamente em torno de mísero canceroso, desorientando-o até a loucura, em vista dos inevitáveis desequilíbrios daí derivados. Apresentavam-se algumas, além do mais, plenamente obsediadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados. Individualidades que, não desperdoando as deslustrosas ações, que redundaram em prejuízos para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados os seus perispíritos com os delas próprias pelas cadeias magnéticas naturais aos processos criadores do renascimento carnal. Unificados ainda como se continuasse no além-túmulo o processo de gestação fetal iniciado no estado humano-terreno, que o infanticídio interrompera. Elas dir-se-iam monstros fabulosos que nenhuma expressão da linguagem humana haverá que possa descrever a fealdade que arrastavam. Renasceriam espiando o erro fatídico, calamitoso, consoante explicara o insígnio catedrático, loucas e irremediáveis na tentativa da corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual. Seriam repulsivos monstrengos, deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam esses diante de formosa página da excelsa sabedoria. Aqui a gente lembra também uma passagem de Camilo, quando ele falava sobre as preparações das encarnações para muitos espíritos suicidas. Vocês se recordam, vieram aqui ao Brasil recrutar famílias para receberem esses espíritos numa condição tão delituosa, e esses espíritos que foram recrutados não tinham vínculos com esses suicidas, mas eles tinham um passado delituoso que, através dessa missão,
poderiam se redimir de uma forma muito mais rápida. E quantas foram as recusas de espíritos que, ao serem informados, né, dessa possibilidade que teriam de receber esses espíritos tão deformados pelo estado de loucura em que se encontravam, né, eram espíritos lá do manicômio, eles então fugiam, preferiam seguirem, né, aquela trajetória natural, com dores, com sacrifícios, com dores, né, com frustrações e medos e tudo mais, do que acelerarem aceitando uma missão como essa. É o caso que a gente vê aqui. Aqueles espíritos que renascem numa condição de deformidade tão grande que praticamente vivem no estado vegetativo, mas continuam vivos aqui no mundo físico. Não são aquelas crianças que nascem e depois sofrem um aborto ou alguma coisa do gênero. Continuam vivos, e as famílias então tentam ajudar da melhor forma. Então são esses casos que Camilo aqui relata. E outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar do maior opróbrio que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, mais não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas, de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso rumo à fraternidade e à moral. Aqui ele já traz para nós um ponto importante, falando exatamente do exílio. Também me fez lembrar, Brás, não sei se seriam essas condições, mas aqui o que Camilo descreveu, né, não eram os espíritos que eram ligados a essas mulheres, mas eram processos de gestações que continuaram se desenvolvendo no plano espiritual, não na gestação em si, mas no vínculo que havia tão profundo entre o espírito do reencarnante e dessa mãe. Mas lembra mais ou menos isso que André Luiz trouxe para nós. Então, nesse caso, nós vemos aqui, né, o grande, como foi colocado para nós, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas. Então, nós temos agora, nessa fase de transição planetária, vários espíritos já falando para nós sobre isso. O próprio Kardec também já trouxe para nós ensinamentos importantes do plano espiritual falando sobre essa fase de transição. E esses espíritos, então, que serão levados a esses mundos inferiores, passam por esse vergonhoso degredo, ou seja, uma reprovação para continuarem aqui no nosso mundo até que possam se reabilitar. E continuando. Horrorizados do que víamos e de tudo quanto dizia o elucidador, e não isentos de surpresa, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a estes ultrapassavam as tragédias das consequências. Ou seja, continuavam ali vivendo no plano espiritual essas mesmas situações, né, de perseguição, de vínculos, principalmente no caso desses abortos que foram descritos. Sentíamos-nos impressionados diante de tanta miséria, o qual, não obstante também culpado como éramos, jamais pudéramos conceber. Bem preferiríamos o verbo enternecido de Aníbal, repleto de magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico, mas cumpríamos aprender, porque firmáramos o propósito de progredir, e tudo quanto víamos seria labor de reeducação, experiência a enriquecer-nos a mente e o coração. Eu acho que para nós aqui que tem essa curiosidade de conhecer um pouco do plano espiritual, eu acho que nós tínhamos assim aquela vontade, poxa, eu gostaria de ver isso que eles estão descrevendo, para saber como realmente é, para saber exatamente que imagens são essas que Camilo tenta descrever. Mas eles que estão lá lamentam-se profundamente de serem obrigados a presenciar aquele tipo de imagem. Então nós ficamos na nossa curiosidade infantil de simplesmente querer ver, mas na hora que tiver que ver tudo isso, é outro drama. Porque, como ele colocou para nós, né, eles preferiam então simplesmente ter ali a lição do Evangelho, né, tão sublime, tão bela, tão agradável de Aníbal, né? Continuando aqui para nós, então, para finalizarmos nosso estudo. Né, então, como foi colocado, como eu disse para vocês, né, a gente também tem aquela vontade de conhecer e tudo mais, e eles lá
querendo então fugir, né, dessa imagem, desse cenário tão doloroso, né? A gente lembra, né, a gente vai ver isso nos livros de André Luiz, que ele fala das caravanas, né, que são feitas para auxílio, de resgate de espíritos e tudo mais. E aí então a gente fica, né, nossa, como eu gostaria de estar lá, pelo menos essa é uma vontade que eu tenho, mais uma vez uma curiosidade natural de qualquer aprendiz, né? Então gostaria de estar lá, enquanto que eles estão lá, gostariam de estar em outro lugar, né? Então a gente fica aqui com a nossa imagem, ou com essa vontade, né? Sei lá, né, Tic-Tac, vai saber, né? Essa curiosidade, a gente queria estar lá para ver como é que é, para ver como é que funciona, e quem está lá quer fugir. Vamos lá, né? Continuando. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. A estas não nos lembramos de ver no Vale Sinistro. O estado em que se apresenta não será antes próprio de locais como aquele? Depois vem a resposta. Supondes, porventura, que a generalidade dos delinquentes será obrigada, por força de lei, a permanecer em uma única e determinada região do invisível? Esclareceu o mentor condescendendo. Ou ignoráveis que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas, em contato com âmbitos viciosos com os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação. Seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não lhes estabelece, de preferência, nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos acesas na própria mente? Não, estas que aí vedes não estiveram no Vale Sinistro, porquanto o fato de gravitar para ali a entidade considerada suicida já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal do caso. Então olha só, que coisa mais curiosa, né, para nós. Aqueles então que são atraídos para aquele ambiente vibracional tão denso, que eles denominaram ali de Vale Sinistro, de Vale do Suicida, aquilo é para aquele espírito que vai passar por aquela trajetória natural de progresso depois do suicídio. Vive aquele período, depois vai para instituições de correção, vai passar por toda aquela reabilitação, aprendizado e depois voltar ali ao curso natural da sua evolução. Ali não é o pior que a gente pode encontrar, por incrível que pareça. O pior que pode encontrar, como nós vimos aqui, são essas mulheres, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo agora, que tem ali uma situação pior do que aqueles ainda. Como se isso fosse possível a nossa mente, né, conceber. Essas irmãs infelizes, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades e acompanhadas todas, desde muito, por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam através de laços mentais idênticos, ao espiarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora e assim mesmo prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços à prol do bem legítimo, venham a desatar os liames que ao mal as escravizaram, expungindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro que as desfiguram no momento. Na deplorável situação em que as contemplamos, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro, onde não mais as perturbarão os odiendos comparsas adquiridos na prática do mal, tampouco os inimigos que desde muito lhes seguiam os passos, quais os corvos farejando a podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa a que fizeram jus com os desatinos que praticaram e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo na própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, indescritíveis. Casos existem em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízos e sofrimentos, associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-las, com atos de execráveis vinganças.
outras levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas a soezes instintos. Ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitem acesso, para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também o envoltório carnal. Dizer-vos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores, da cessão de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo nesse momento, uma vez que deles tendes algumas noções, graças à vossa colaboração nos serviços de vigilância, colaboração que faz parte, como sabeis, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei lhes impõe a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados impele-as a reencarnações expiatórias terríveis, o que quer dizer que quando delinquiram, outrora traçavam elas mesmas esse destino de trevas, lágrimas e expiações a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias, renascerão em qualquer meio familiar terreno onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus, o que não será tão fácil. Então a gente dá uma paradinha por aqui, mas a gente vê exatamente aquilo que Camilo já descreveu, lá naquele trecho que falava sobre as reencarnações de espíritos internados naquele manicômio, que precisavam então de duas situações, como nós vimos aqui, ou famílias muito cristãs, que pudessem, pela caridade, receber esses espíritos, porque isso seria uma frustração para a família que espera receber uma criança perfeita, um constrangimento por ter um ser com tamanha deficiência, com tamanha deformidade na sua família, e por isso poderia sofrer ali uma série de preconceitos, ou por outro lado, famílias com grandes débitos que poderiam, através desse ato, se redimirem pela caridade daquilo que causou, sem que tenham, como nós vimos aqui, nenhum tipo de vínculo com esses espíritos. Seriam aqueles missionários que fariam pelo bem ou aqueles missionários que fariam pela culpa. Então nós percebemos que ser um missionário, nós temos ali várias motivações, Então aqui conta exatamente sobre isso, que no plano espiritual esses espíritos então não mais conseguem ou não conseguem naquele momento qualquer tipo de reabilitação. Precisam do choque anímico, da presença num corpo físico, ainda que seja deformado, muitas vezes de várias encarnações, para que seus corpos perispirituais retomem essa forma, vamos dizer assim, humana, já que eles se encontram tão deformados, tão perturbados, para que só depois, quando as consciências começarem a despertar, começarem a fazer uso do livre-arbítrio e até mesmo através da própria reabilitação. Porque o espírito, para poder se regenerar, ele precisa desejar. Esses espíritos, nesse estado de loucura, não têm qualquer capacidade de desejar alguma coisa. É apenas aquele sofrimento, aquele pesadelo indescritível, contínuo que eles estão vivendo. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, paramos aqui então na página número 326. Não, falta pouquinho, deixa eu continuar aqui, falta só mais um trechinho e meio, rapidamente que a gente termina esse trecho. Vamos lá. Senão a gente vai ficar com uma página só para acabar. Então deixa eu ler rapidamente aqui que a gente já conclui. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre, apresentaram ao nosso exame dramaticidade comparável ao que já foi por nós exposta, não nos permitindo por isso mesmo uma repetição descritiva.
Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e explemente verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem espiritualmente, à face da grande lei, porquanto, antes de ser mulher, ela é, acima de tudo, um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça, com a luz, concordando de boamente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhes são confiadas pela lei do Criador, se não quiser incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos, o que convirá descrever. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas, levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas, etc, etc. Olha só que legal a gente fazendo a conexão entre as histórias que nós estamos estudando. O que veio explicar-me não viverem essas em promiscuidade com os demais casos femininos, desde a internação na colônia. Durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico, sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam, as que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária, eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos, que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos da terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar através da grave infração cometida com o suicídio, e mais tarefas apropriadas aos desvelos da mulher. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer em contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Não obstante, do manicômio jamais saíram contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente tais contingentes eram pequenos, e tal como a nós outros, os homens, sucedia partiam do hospital matriz. Do internato das moças, porém, acudia sempre a maior percentagem para os variados cursos da cidade universitária. Então aqui ele deu uma palhinha nessa parte dos jovens, que poderia se estender mais, poxa vida, que pena. Mas finalizamos aqui então esse capítulo número 6, e nós vamos então para o capítulo final, no nosso próximo encontro, na semana que vem, últimos traços. Aí depois, finalizando aqui na página, nós estamos na página 328, nós vamos então até a página número 342, para finalizarmos o nosso livro, e depois daqui nós vamos então, terminando o que a gente lembra sempre, nós iniciaremos o livro Voltei, e depois do livro Voltei, na sequência, na nossa programação, as obras de André Luiz. Beleza? Então, pessoal, fechando por aqui então o nosso encontro de hoje.